Bom dia, turma! Hoje a gente vai estudar sobre fração, é o capítulo 6, tá? A partir da página 158. Na página 160, tem uma ideia do que é fração. Tem várias crianças sentadas numa festa e ele mostra a fração dando exemplos de crianças, tá? A gente pode ver que nessa festa tem 5 crianças, então 5 é o total de crianças, tá? É o total. Esse é o nosso denominador. E ele mostra também a quantidade de meninos. Então, o meu numerador, que é o número que fica em cima da fração, é a minha quantidade específica, de algo específico. Ou seja, numa festa tem várias crianças. E a quantidade de meninos são 2. Então, 2 é a minha quantidade específica e 5 é o total da quantidade que eu estou contando. Então, ali no caso, 2-5, né, que é o traço que divide a fração, ele mostra, isso é uma razão, né, representa uma razão e é uma fração, tá ok? Então, a gente pega um todo, que é o meu denominador, e uma coisa específica, que é o meu numerador. Lá na página 161, tem vários exemplos, tá? Tem o exemplo do bolo, tem o exemplo do copo e tem o exemplo dos docinhos. Aí é só vocês lerem parte por parte que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Essas frações, lá na página 162, ele tem um quadro amarelo lá em cima, mostrando como a gente pode representar também no desenho, tá? A gente pode representar as frações como uma razão e como um desenho também. Aí tá escrito assim: uma fração pode representar parte de uma quantidade ou de uma unidade que foi dividida em partes iguais. O numerador de uma fração representa quantas partes estão sendo consideradas. E o denominador representa a quantidade de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Considerando, por exemplo, a figura ao lado, como um inteiro, podemos representar as partes pintadas de amarelo com a fração 7/12. Por quê? São 12 quadradinhos. Então, o 12 é o total. Então, eu coloco embaixo. E a parte pintada é minha parte específica. Então, são 7. E ela vai em cima. Então, são 7 partes de um inteiro de 12, tá bom? Nessa mesma página, ele mostra pra gente como a gente lê as frações, tá? A gente tem aqui mostrando quando o denominador é menor do que 10, tá? Do 2 até o 9. 1/2 é meio, 1/2 ou meio. 2/3 é 2/3. 3/4 é 3/4. 4/5 é 4/5. 5/6, 5/6. 6/7, 6/7. 7/8, 7/8. E 8/9, 8/9, tá? Então, do 2 até o 9, né, que é o menores que 10, a gente lê dessa forma: meio, quando é 2, terço, quando é 3, quartos, quando é 4, quintos, quando é 5, sextos, quando é sexto, sétimos, quando é sétimo, oitavos, quando é 8 e nonos, quando é 9. Agora, quando o denominador é 10, 100 ou 1000, a gente lê, quando é 10, décimo, quando é 100, centésimos e quando é 1000, milésimos. Então, a gente lê o número que está em cima e embaixo de acordo com o número. Então, vai ser 7 décimos, 23 centésimos, 209 milésimos, tá? Essa parte que tem denominador 10, 100 e 1000 chama-se fração decimal, tá bom? Aí, lá na página 163, lá em cima, ele mostra como a gente lê quando é um número maior do que 10, tá? A gente lê o número e coloca a palavra avos depois. Então, se for 11, 11 avos. Se for 12, 12 avos. 13 avos. Por aí vai. É só quando é de 11 para cima, tá? 11, 12, 13, por aí vai. Aí a gente fala que é o número mais a palavra avos depois. Dentro das frações, a gente tem classificações delas. A gente pode dizer que uma fração ela é própria, imprópria e aparente também. A fração própria é quando o meu numerador, que é o número de cima, ele é menor do que o meu denominador, que é o número de baixo, tá? Quando ela é imprópria, é o inverso.
o meu numerador é maior do que o meu denominador. Então, quando em cima é menor que embaixo, é própria. Quando em cima é maior do que embaixo, é imprópria. Agora, a fração ela é chamada de aparente quando ela tem um número inteiro na frente. Ela também pode ser mista, tá? Mista é quando ela apresenta outra forma de ser escrita, igual o 11/4. Ele tem dois inteiros, né, que é duas figuras pintadas por completo, mais mais 3/4. Então, a gente pode dizer que é 2 inteiros e 3/4, ao invés de 11/4, tá bom? Essa é uma forma mista. A forma aparente é quando a minha figura ela está toda pintada. Ela está pintada por completo, tá? Então, se a minha figura estiver toda pintada, ela é uma fração aparente. Ou se a minha fração der uma divisão exata. Por exemplo, aí tá 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3, tá bom? Agora, pulando lá para a página 170, ele mostra para a gente frações equivalentes e como se simplifica uma fração. Fração equivalente é uma fração que representa a mesma parte do todo, tá? Ela representa a mesma parte, só que vamos supor, igual no exemplo da página 170, é a metade de uma pizza. Eu posso dividir essa outra metade de novo, mas ela vai ser do mesmo tamanho do que a outra metade. A primeira, ela dividiu em duas partes, então é 1/2. A segunda, ela dividiu a outra metade, né, em 4 partes. A terceira, ela dividiu a metade da pizza em 3 partes. Mas a pizza não mudou de tamanho. Ela apenas foi dividida em mais vezes. Então, se eu não mudar a forma do desenho, mas se eu puder dividir em mais vezes e o desenho permanecer o mesmo, eu digo que essa fração é equivalente, ou seja, ela é igual, tá bom? Agora, como que eu faço para simplificar uma fração? Eu posso multiplicar ou dividir, tá bom? Para eu poder achar uma fração. Então, eu pego uma fração qualquer. Vamos supor 10/5. Se eu dividir o 10 por 5 e o 5 de baixo por 5, vai ficar uma fração 5/1, não vai? Então, esse ato de eu dividir a fração e não ter mais como dividir ela, se chama uma fração irredutível. Então, eu simplifiquei a fração, tá? Então, quando eu simplifico uma fração, eu acho uma fração irredutível. A fração irredutível é quando você não consegue dividir ela mais. Lembrando que eu só posso dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Não posso dividir em cima por um número e embaixo por outro, ok? Essa é a aula de hoje. Eu vou passar atividades agora. Conforme for surgindo dúvidas, é só vocês clicarem no link que eu tiro a dúvida na hora, tá bom? Tenham um ótimo dia e boa aula.